Conforme eu disse, né, agora nós vamos então entender como identificar e modelar as nossas entidades. Né? Ano passado nós vimos sobre as entidades, que elas podem ter atributos, como faz as classificações dos atributos, né? Atributos importantes como a chave primária, né, de uma entidade. Então agora nós vamos ver como identificar essas entidades. Né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é, quando a gente vai participar, né, quando a gente tem um problema para resolver a respeito daquilo, então nós precisamos de modelar as nossas entidades, ou seja, eu preciso identificar elas. E então o que acontece? Geralmente é baseado numa definição do problema. Né? Geralmente é assim que é feito. Então, às vezes, dependendo de uma conversa que a gente tem com o nosso cliente, com uma pessoa que quer o banco de dados para a sua empresa ou organização, a gente vai ter gerar um texto, né? Ou seja, vai falar o que ele quer, a gente vai escrevendo o que ele quer ali, e aí, a partir desse texto, vai ser possível identificar as entidades, algumas entidades que farão parte do seu banco de dados. Claro que isso é um processo contínuo, depois de depuração, de apuração dessas entidades, né? De refinamento dessas entidades, até chegar a um modelo bem conciso mesmo, né? Mas, de imediato, a gente pode ter a identificação básica de algumas entidades baseado nesse documento, né? Nesse documento que é gerado ali a partir de uma conversa com o cliente. Então, como que tem uma técnica que diz assim, que a gente tem que examinar, né? Que a gente tem que examinar o texto e vamos identificar os substantivos, né? Substantivos que farão parte, que tem naquele texto. E verificar se eles são coisas significativas para a empresa, ou seja, para o problema que a gente quer resolver na empresa. Né? E se eles são, então são forte e indicativo de entidade. Então, se os substantivos eles são coisas significativas, ou seja, é importante armazenar algo sobre aquilo, para aquela empresa ou para aquele problema, então é um forte indicativo de que é uma entidade. Depois a gente vai começar a descartar esses substantivos, né? A gente vai começar a descartar os que, como entidade, ou seja, se transformados em entidade, teriam apenas uma ocorrência, os que servem apenas para entendimento do problema, os que são referência para uma futura aplicação, os que, se transformados em entidade, teriam apenas um atributo, né? Ou seja, só um atributozinho, né? Que seria importante armazenar sobre aquele assunto. E depois disso, né, depois de descartado esse substantivo, nós vamos listar esses substantivos e eles vão se tornar entidades para a gente. Identificar os relacionamentos através de verbos, isso aqui nós vamos ver sobre esses relacionamentos futuramente, na próxima aula a gente vai ver sobre isso, né? E verbos ou preposições que demonstram uma ligação entre duas entidades vão se tornar os relacionamentos. Mas isso aí a gente vai ver detalhadamente depois. Identificar o número de entidades envolvidas no relacionamento, isso aqui também a gente vai comentar um pouco mais tarde. Estabelecer a cardinalidade, que também, né, é outro assunto que a gente vai ver. E descrever, né, os atributos, identificar atributos de cada entidade. Então, esses atributos, às vezes tem no problema, às vezes a gente tem que conversar com a pessoa de novo que quer o banco para poder identificar os atributos que são importantes ali. Então nós vamos ver isso, né, como identificar, nós vamos aplicar esses conceitos que eu acabei de falar aí, então num exemplo prático aí na nossa próxima videoaula. Né? Então num exemplo prático a gente vai criar a partir desses conselhos aí, vamos ver o que sai então de um modelo criado a partir dessa técnica.